importa realmente a gente conversar a respeito da palavra de Deus, né, daquilo que move o nosso espírito. Eu fui chamado, queridos, para propagar um evangelho da maneira mais simples possível. Eu demorei muito tempo para entrar nas redes sociais e colocar alguma coisa nas redes sociais, porque eu queria que a palavra do evangelho ela chegasse às pessoas de maneira que não escandalizasse as pessoas e que elas recebessem de uma forma simples e numa compreensão simples disso. E que qualquer pessoa, tanto a do meio cristão, do meio católico, espírita, dos ateus, ou qualquer credo religioso, viesse a encontrar na palavra do evangelho algo de bom, algo que realmente acalentasse um coração muitas vezes aflito. Mas isso demorou muito tempo, em torno de 3 a 4 anos, para mim começar a postar algo nas redes sociais a respeito do evangelho. E se você me conhecer nas redes sociais, você vai ver que é muito simples. E eu não entro na dogmática de nada, apenas na compreensão simples do evangelho. Eu penso assim, como Jesus falou ali em João capítulo 15, né? Eu não vos chamarei de servos, porque o servo ele não sabe tudo a respeito do seu senhor, mas eu tenho vos chamado amigos, porque os amigos, tudo aquilo que o Senhor tem a conhecer, Ele tem dado a conhecer para os seus amigos. Então, as reuniões do Evangelho que nós ministramos são reuniões de amigos. Amigo é aquele que conhece o coração de Deus, o coração do Pai. Então, Jesus nos chama para conhecer a verdade do coração de Deus. Eu sou ministro de um evangelho de consciência. O que é um evangelho de consciência? É um evangelho que ele cresce de dentro para fora. Jesus disse assim, lá em Lucas capítulo 17, versículo 20. Não vem o reino de Deus com aparência visível. Ele estava respondendo aos fariseus que o perguntavam, né, a respeito do reino de Deus, e eram os fariseus sempre com aquelas perguntas jactosas, jactanciosas, e Jesus respondendo aos fariseus, olha, o reino de Deus não vem com aparência visível, e nem vocês dirão, o reino de Deus está aqui ou está acolá. Porque o reino de Deus está dentro de você. É aí que parte o reino de Deus. O reino de Deus, ele é produzido, ele é desenvolvido dentro do ser. E ele é produzido e desenvolvido dentro do ser pela renovação da mente. Por isso que é um evangelho de consciência. E você só pode mudar a sua consciência ou compreender a consciência do evangelho a partir da transformação da sua mente. A transformação da sua mente, como Paulo diz em Romanos capítulo 12. Ele diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você conheça o reino de Deus, esse reino de consciência. Então eu digo para você, transformai-vos. Quando você recebe uma mudança de mente, como isso acontece? Eu estou com o Evangelho de João aberto aqui no capítulo 3, quando Jesus tem aquela conversa ali com Nicodemos a respeito do novo nascimento. Eu sei que todos vocês conhecem esse texto. E quando Jesus chega para Nicodemos, que era um dos principais dos sacerdotes, mas ele era um cara curioso. Ele estava curioso porque ele olhava para Jesus e via aquilo que Jesus
fazia, e ele via a correlação daquilo que Jesus falava com a prática. E ele disse assim: o que esse homem faz, ele só pode ser de Deus. E foi isso que ele indagou a Jesus: mestre, eu sei que você é um mestre vindo da parte de Deus, que não há ninguém que possa fazer o que você está fazendo. Ao que Jesus disse para ele, Nicodemos, ele disse assim: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí eu estou falando de um nascimento de percepções. Evangelho de consciência é evangelho de percepções. É das percepções que você tem da vida e da existência. Você precisa ter as percepções a partir de um ponto. E é isso que esse diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos não entendia aquilo que é nascer de novo. Para ele era voltar ao ventre da sua mãe, porque ele não compreendia que Jesus estava falando de algo espiritual, não era algo físico. E perguntou para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Por isso que é necessário que cada pessoa que receba a convicção do Evangelho, ela nasça de novo. Porque é a partir daí que a nossa consciência se renova, é que a nossa consciência se transforma. Ele diz assim, Jesus pela segunda vez: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. O reino de Deus é um nascimento do seu Espírito, é um nascimento de consciência. Até porque que o nosso Espírito, enquanto não tem essa experiência, o reino de Deus, o Evangelho de consciência, o Evangelho que Paulo disse que ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Aquele que tem a sua consciência, na sua consciência a percepção. A percepção ele transmitiu quando ele se encarnou aqui. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino, não pode ser participante. Quem não tiver essa renovação, essa transformação de mente e de consciência. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso, Nicodemos, por isso você que está me ouvindo, por isso aqueles que vão me ouvir depois, importa-vos nascer de novo. E o novo nascimento é o nascimento de uma consciência. Quando o Espírito de Jesus, o que é o Espírito de Jesus? É a essência do que Jesus é o Espírito Santo. Ninguém pode nascer sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo muda a nossa percepção a respeito de tudo, a respeito da consciência a respeito do Evangelho. Quando ele desperta você por dentro. O livro de Provérbios tem um texto que diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha o mais íntimo do seu ser. Por isso que a nossa lâmpada, sem a percepção a partir do Espírito de Cristo, ela é apagada. E ela precisa ser acesa pelo Espírito de Jesus, pelo Espírito do Evangelho, pelo Espírito Santo. Esse é o milagre. Não te admires, importa-vos que você perceba, que você desperte. Como Paulo diz, né? Desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quando Cristo ele te esclarece, quando você começa a perceber dentro de você as percepções do reino de Deus, as percepções do reino que cresce a partir de você, a partir dessa transformação da mente.
E como eu disse antes, você começa a ter essas percepções a partir de um ponto. E o ponto que eu quero mostrar para vocês é que você tem que perceber tudo. Preste atenção nisso. Nós precisamos perceber tudo a partir de Jesus. Porque a palavra de Deus diz assim, que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Você sabe disso, né? Antes que houvesse mundo, o Cordeiro de Deus tinha sido já morto pelos meus pecados, pelos seus pecados. Mas, como eu posso me achegar a Deus? A partir da obra de Jesus na cruz do Calvário. Porque Jesus Cristo, Filho do homem, Jesus, o Filho do homem, ele é a encarnação do Deus eterno. Certa vez Jesus foi indagado e ele respondeu aos discípulos mesmo que perguntaram para ele a respeito do Pai. E ele disse assim, eu estou tanto tempo com vocês, foi Filipe que disse, mostra-nos o Pai. Eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não descobriram ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sempre digo que você vê em Jesus a essência de Deus. Lá em Hebreus capítulo 1, ele diz assim, nesses últimos dias, Deus tem falado por intermédio do Filho. Porque ele já falou muitas vezes aos pais, que fala dos primeiros, dos patriarcas, pelos profetas. Mas agora ele tem falado pelo Filho, o qual é a expressão exata da sua pessoa. Então você olha para Jesus e vê Deus. Por isso que você, para conhecer a Deus, você tem que conhecer primeiro Jesus Cristo, o Filho do homem. Mas quando eu falo do Filho do homem, eu não falo do Cristo, porque o Cristo é o próprio Deus. O Cristo, ele tem todo o poder, mas Filipenses diz que ele esvaziou-se da sua divindade, da sua deidade, para se transformar num servo. E ele encarnou a figura de homem, a figura de servo. Ele encarnou nele a nossa figura, a figura de um homem que sofre as mesmas dificuldades que eu e você. Para que ele, a partir de toda a sua jornada como homem, até a cruz do Calvário, ele mostrasse para mim e para você que há uma possibilidade de você vencer sendo homem. Por isso, quando você olha para Jesus Cristo, o que Jesus viveu, o que Jesus foi, o que ele fez, o que ele passou, todas as agruras e dificuldades da vida, até mesmo quando ele nos orientou dizendo, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus esteve aqui, ele nos mostrou uma maneira de comportamento. Você olha para Jesus e olha para o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando você olha para o Evangelho, exatamente na visão desses desses 4 homens que deixaram escrito o Evangelho, quando você olha para ele, você vê tudo o que Jesus foi, tudo o que Jesus fez. Quando Paulo, ele fala em Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, que experiência ele tinha do Evangelho? Ele não tinha o escrito do Evangelho, ele tinha a experiência que ele teve com Cristo, quando ele teve por 3 anos afastado a revelação de Cristo, do próprio Cristo revelando o Evangelho, revelando a graça de Deus a ele. Por isso que tudo na nossa vida tem que partir
da interpretação de todas as coisas a partir de Cristo. Até a própria interpretação da Escritura, que é o Velho Testamento, e do próprio Novo Testamento, a partir daquilo que Jesus, ele encarnou como homem. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus se fez carne. Então é aí que está a revelação de um evangelho na consciência do homem. É de que o evangelho, a palavra, porque ali o evangelho é logos, palavra. A palavra se fez carne. Então, você olha para a palavra encarnada, que é Cristo. E você tem ali algo que você pode caminhar. Você tem ali algo que você pode seguir como uma vivência prática. Evangelho de consciência é um evangelho que você pratica. Não é um evangelho de ritos. Não é um evangelho de lavagem cerebral. Não é um evangelho de conjunto de regras. Não é um evangelho de uma cartilha. Até porque eu não acredito numa cartilha. Porque eu já fiz todas as cartilhas que você possa imaginar. Porque eu me criei na igreja desde que nasci. Não sei se até se eu não nasci dentro da igreja. Cartilha, você cumpre, mas são regras. O fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. Nós cremos agora. Então tudo na vida, na existência, no seu dia a dia, tem que ser interpretado a partir do Jesus encarnado. E a partir daí que a coisa acontece. É a partir daí que tudo se renova. A renovação da mente. Por isso que Jesus estava dizendo que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, você precisa nascer de novo. Você precisa renovar a sua mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que você experimente a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E como acontece isso? Aí ele diz, o vento sopra onde quer. Você não sabe de onde o vento vem e nem para onde ele vai. Não, você não sabe o que gerou o vento. Assim é todo que é nascido do Espírito. É a percepção que você recebe dentro do seu espírito. Por isso que um evangelho de consciência não é um evangelho de cartilha, é um evangelho de experiência. Você jamais conhecerá a Jesus e a Cristo sem uma experiência dentro do seu espírito, onde é o reino de Deus, como eu disse lá no início. É dentro do seu espírito, é daí que o reino é desenvolvido. É a partir do seu espírito, é a partir da renovação da mente, a partir desse conhecimento de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Gente, conhecer a Cristo é conhecer a Cristo na experiência. A sua mente só pode ser transformada pela experiência. Pela experiência. A sua mente tem que mudar. O Espírito de Cristo, ele tem que estar em você. Você tem que conhecer a que espírito você pertence. A partir de coisas simples. E eu vou citar um exemplo para vocês. Quando Jesus mandou Tiago e João preparar caminho e preparar uma pousada para ele, que ele estava indo para Jerusalém, era o último tempo de Jesus, ele já estava indo para ser crucificado em Jerusalém. Só que os discípulos não tinham a percepção disso. E foram adiante para preparar o caminho, e chegaram numa aldeia de samaritanos. E os samaritanos olharam para eles, né? E olharam para eles e viram que eles eram judeus que estavam indo para Jerusalém. E você sabe que havia uma rixa ideológica e política, até parece algo dos nossos dias, né? Havia uma rixa ideológica e política ali entre os judeus e os samaritanos, eles não se davam um com o outro, por causa da separação das tribos de Israel, lá atrás no Velho Testamento, né? Separou em Israel e Judá, mas isso não importa. Eles chegaram lá e os
samaritanos não deram passagem para eles, não prepararam o lugar. E eles voltaram transtornados. Assim como nós, muitas vezes ficamos transtornados diante de algumas circunstâncias da nossa existência. Sem compreender, muitas vezes, sem perceber, sem ter a percepção de que Cristo está com seu Espírito ali em nós, para que nós tomamos decisões a partir do nosso Espírito, do Espírito de Cristo. Mas voltando ao exemplo, eles voltaram transtornados e disseram para Jesus, eles não deram passagem para nós. Você quer, mestre, que a gente mande vir fogo do céu e consumir cada um deles? Aí mostra que eles não tiveram a percepção de como é o Espírito de Jesus. Jesus disse assim para eles, vocês não sabem a que espírito vocês pertencem. Porque o Filho do Homem, ele não veio para destruir as almas dos homens, mas ele veio para salvá-las. Queridos, você precisa compreender a que espírito você pertence. E eu pergunto para você, e você fica com essa indagação, a que espírito você pertence? Então esse exemplo, ele fala de você ter percepções a partir do Evangelho. Quando você entra ali no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Lucas capítulo 6, versículo 20 ao 48, que é os dois textos os três textos, 4 textos que falam do Sermão do Monte. E ele fala um monte de coisa ali. E ele começa a dizer, na vossa lei está escrito, mas eu, porém, vos digo. Você já compreende essa palavra, eu, porém, vos digo? Ele está dizendo, interprete as coisas a partir daquilo que eu estou dizendo, a partir daquilo que eu estou mostrando para vocês, a partir daquilo que eu estou expressando com a minha encarnação. É o Deus encarnado. Jesus é o avesso de Deus. Quando você vira uma camisa, tem o avesso. Então, se você virar Jesus do avesso, é Deus que está ali. Eu e o Pai somos um. Como é que Jesus agiu com os pecadores? Como é que Jesus agiu com os religiosos? Como é que Jesus agiu com relação ao perdão? Com relação à longanimidade? O Espírito de Jesus é acolhimento. O Espírito de Jesus é não espalhar. Embora ele tenha dito, quem comigo não ajunta espalha, porque você não pode espalhar com o reino de Deus, você só pode ajuntar. Você não pode espalhar com o reino de Deus, porque se você não está juntando no reino de Deus, você está espalhando. E você tem que entender o Espírito do reino de Deus, que é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Jesus. Você tem que compreender. A que espírito você pertence? Nas suas ações. Você só pode mudar as suas ações a partir do reino que existe dentro de você. Eu levei muito tempo para mudar a minha percepção. E estou ainda tirando muito carrapicho de mim. Porque tinha muita religião, tinha muita cartilha, tinha muita lavagem cerebral. Eu preciso ver Jesus. Tem uma canção muito bacana, que diz, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Olha o que Paulo disse, Eu vou ler aqui para vocês. Nós precisamos realmente conhecer a Jesus. Esse texto está aqui em Filipenses. Filipenses capítulo 3, ele diz assim: eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade
do conhecimento de Cristo Jesus. Nós precisamos conhecer a Jesus, o nosso Senhor. E Paulo diz assim: por amor a Ele eu perdi todas as coisas, e tudo que era importante para mim eu considerei como um refúgio. Tem versões que dizem que é um esterco, que realmente é excremento, é algo que não tem valor nenhum. Todas as coisas, para quê? Para conhecer Jesus. Mudança de mente, ela acontece quando você recebe a Jesus, conhece o seu espírito e começa a ter esse processo passando pela sua vida diariamente. É um evangelho que flui de você pela experiência que você tem com esse evangelho, para que você seja achado nele, encontrado nele, não tendo justiça própria. Não é pelo que você faz, nem o que você julga ser bom, mas é pelo que ele já fez, é pela obra dele, é pela essência do que ele representa. Não tendo justiça própria que procede de lei, de cartilhas, de mandamentos de homens, de rituais, nada disso. Mas é mediante a fé em Cristo, é olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer